Arestas de Vento. Entrevista. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano esperas. Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas. Entram bravos, cravos e dichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados, que não pegam nada. São ombrados e olés os nabos, que não pagam nada. E só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. Com bandarilhas de esperança afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e turistas, entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passo-doblismo, entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. La, 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 la. Mais uma vez, muito boa tarde. Fala-vos Ricardo Cardoso. Convidado especial, Fernando Tordo. Fernando Tordo, muito boa tarde. Seja bem-vindo a Arestas de Vento na Rádio Azul. Muito obrigado. Como é que vai ser o teu encontro com o Teatro Garcia de Rezende em Évora e já agora também com os évorenses? Eu creio que vai ser muito giro, como eu costumo dizer, não é? Trata-se de um encontro que eu próprio provoquei. Eu fiz um espetáculo com grande orquestra há 2 anos na Arena de Évora, e agora recentemente, mas Évora para mim é sempre a Sala Garcia de Rezende. É um teatro muito especial, com um encanto muito especial, e que eu não visitava há muitos anos. Aqui há uns meses uma amiga minha, a Cristina Arvelos, convidou-me para ir lá cantar uma canção, fazer uma solidariedade. E fui. E isso reativou este meu entusiasmo em relação a esta sala. Foi impossível durante muitos anos e por variedíssimas circunstâncias. Foi impossível atuar naquele teatro. Agora tornou-se mais possível, e eu pedi aqui à minha querida assistente, a Teresa Rochinol, que é ela também uma évorense,
para tentar acionar o mecanismo no sentido de ir lá fazer um espetáculo. Portanto, vou fazer aquilo a que se chama um espetáculo à bilheteira, descomprometido. Não fui, digamos que, oficialmente contratado. Eu vou fazer o espetáculo porque gosto muito daquela sala e creio que aquilo que vai acontecer, para responder objetivamente à tua pergunta, é uma coisa muito divertida, porque é uma sala onde vai valer a pena fazer aquilo que eu considero que vai ser o espetáculo a partir nos tempos que correm. E não só no nosso país, em todo o mundo. Os públicos vão necessitar cada vez mais dos seus artistas e os artistas vão necessitar cada vez mais do seu público. E sem que isso seja uma espécie de o artista protege-se no público, o público protege-se no artista, eu creio que os espíritos vão se abrir. Da maneira que as coisas estão, as coisas não podem ser só dificuldades, as crises trazem coisas positivas. Convém não esquecer que, por exemplo, em chinês, que agora usa-se muito, está muito na moda, em chinês a palavra crise expressa-se com dois símbolos. Um quer dizer perigo e o outro quer dizer oportunidade. E portanto, eu creio que isso vai acontecer. Quem estiver melhor preparado para isso, também devo acrescentar, vai usufruir. E eu creio que, como eu quero, eu fiz há 4 dias, fiz 63 anos, eu quero tentar ter saúde e sorte para prolongar a minha carreira, pelo menos até aos 80. Portanto, significa que tenho 17 anos para estar mais com o público. O público vai se perceber de que uma das coisas que mais falta não é só dinheiro, uma das coisas que falta gravemente no nosso país, muito especialmente no nosso país, é que a cultura de que somos feitos apareça finalmente. É porque o nosso país é feito de cultura, não é feito de economia. E curiosamente isso anda sempre arredado. A gente ouve o discurso político e o discurso político é a coisa mais desinteressante que há, porque o discurso político só fala de economia. Faz-me lembrar há pouco, quando aqui entrei, tu estavas a pôr aqui uma gravação do José Saramago. Sim, sim. O José Saramago dizia-me há uns anos em Lanzarote, dizia uma coisa interessantíssima, que era assim: como é que isto é possível? Eu vou a eleições, há democracia, vamos a eleições. Eu levo o meu voto e entrego o meu voto a um indivíduo qualquer. Entrego um voto político, entrego um desejo político. O político a quem eu entrego o voto, no dia a seguir, a primeira coisa que faz é ir entregar o meu voto, que é um voto político, ao poder económico. Já podes pôr música, porque com esta, estás a ver, se a gente tivesse combinado a entrevista, tu agora punhas uma daquelas, já está. E isto é isto que está em causa. É isto que está, de facto, em causa. E, portanto, como não temos, mas temos artistas de grande qualidade, gente que sabe e pode e que deve estar com o público, e cada vez mais o público vai assistir aos espetáculos, como aliás já está a acontecer em toda a parte. Mesmo os artistas das grandes multidões cada vez mais querem ir para os auditórios, querem fazer as suas cenas acústicas, pianinho, estando com as pessoas, mostrando como as coisas fizeram. Agora está, de facto, na hora dos artistas. Vamos voltar ao teu espetáculo na próxima sexta-feira em Évora. Qual vai ser o desenho do referido espetáculo? Vais trilhar os grandes temas de carreira? Vais fazer valer aquilo pela comunicação intimista? O que é que vais fazer? Olha, vou explicar como é que se faz uma canção. São uma série de coisas. Vou cantar, sei lá, 2 ou 3 ou 4 canções do próximo disco. Vou-me divertir muito com o Pedro Duarte, que é o músico que me vai acompanhar. É um grande pianista e atualmente o nosso melhor orquestrador. De longe, o nosso melhor orquestrador. E, portanto, vou fazer uma coisa, como te digo, muito, muito divertida. Acho que vai valer a pena estar. Até a mim me vai valer a pena estar, porque às vezes... porque às vezes passam-se coisas muito, muito inesperadas. Eu nunca faço um guião. Às vezes os músicos incomodam-se um pouco comigo, dizem assim: Fernando, ainda não fizeste a lista. Depende, quer dizer, eu sei o que vou cantar, não sei é por que ordem. Eu sou incapaz de ser estruturado a este ponto. A menos que seja uma coisa daquelas de televisão, pronto, tem que estar organizado. Exatamente. Com o realizador e tal, porque é esta e depois aquela, depois aquela. Mas em termos de espetáculo, não. Acontece-me com frequência chegar à 3ª, 4ª cantiga e alterar apenas porque olho para o público e vejo assim: mas se isto vai naquele caminho, para que é que eu hei de estar a insistir num que eu pensei a frio? Isto agora está a quente e, portanto, a quente as coisas alteram-se. Mas o que vai acontecer é
como eu já te disse, é um encontro muito agradável e muito particularmente esta circunstância de ser aquela sala. Sabes que as salas, os locais têm um peso especial. A gente tem esta conversa assim porque está aqui nesta sala, porque este estudo é assim. Se este estudo fosse de outra forma, se calhar a conversa era diferente. Ainda não fiz este comentário, já vou fazer para vocês porem a vossa publicidade, que é o seguinte: é que estes programas não existiam se não fosse a CEL, porque se isto se fosse apenas entregue a ti, isto não ia para o ar. E portanto é sempre aquele risco. É sempre necessário que o público saiba a quem é que isto se deve, que se estão a ouvir alguma coisa, agradecem à CEL. Pronto, já podes pôr. O teu espetáculo vai acontecer, já dissemos, em Évora. Évora é uma terra que faz parte do nosso mapa interior. Muito bem. E tu repara numa coisa. Évora é uma cidade muito especial. E as cidades muito especiais em qualquer parte do mundo precisam de ter o apoio e precisam ter o gabarito que Évora tem, não é? Enquanto cidade mundial. Porque de outra forma poderia correr o risco de se ir degradando. Não, a gente cada vez que chega a Évora, independentemente de poder ter mais isto ou menos aquilo que a gente gosta tanto ou não gosta tanto assim, mas de facto as coisas mantêm-se e melhoram porque de facto há essa obrigação, a obrigação autárquica, a obrigação cívica, a obrigação de todas as pessoas de não estragarem aquilo que é invulgarmente belo, e daí não só o país, mas o mundo inteiro lhe otorgar essa chancela de ser uma cidade mundial. Voltando à coisa, vais fazer um espetáculo simultaneamente intimista e divertido. Isso sem dúvida nenhuma. Nós aqui na Rádio Azul temos feito a promoção do teu espetáculo em Évora, utilizando sobretudo o tema A Balada para os Meus Filhos. Uma bandeira do teu repertório. Balada para os nossos filhos. Absolutamente uma bandeira. Balada para os nossos filhos. Faz parte. A balada para os nossos filhos faz parte. Agora, ainda por cima, mais. Porque o João e a Joana, que eu falo na canção, têm hoje 35 anos. Exato. Fazem 36 em agosto, 28 de agosto. Portanto, agora mais, porque agora já é com o neto. Quer dizer, a Joana já me deu um neto. O Matias. Eu penso mais assim, ela deu primeiro um neto a mim e um filho ao pai. O Matias. São as canções, são aquelas coisas que a gente faz ao longo da nossa vida e que a gente diz assim: por mais voltas que eu desse, se tivesse feito propositadamente, se tivesse feito para ser um êxito, ou se tivesse procurado isso, não tinha resultado. Porquê que resultou nisto? Porquê é que hoje ainda é uma canção que inevitavelmente faz sempre parte do meu repertório? Porque é uma canção tão simples quanto isso. É uma canção que eu pego numa guitarra e canto em qualquer lado, porque é uma canção que mexe com os afetos de todas as pessoas e muito especialmente para mim. Quer dizer, depois de cantar a canção, depois de já ter cantado a canção milhares de vezes, como é que eu posso pensar? Não, é porque a canção, porque faz completamente parte de mim, e cada vez que a canto lembro-me de outras coisas. Claro. Ocorrem-me outras coisas à memória, ao raciocínio. Portanto, a balada para os nossos filhos é uma coisa contínua. E agora com uma ternura muito especial, com um sinal muito especial, por causa do meu neto, não é? Porque ser neto, como os nossos ouvintes sabem, não tem nada a ver com ser pai. Ser neto é uma sensação única. De maneira que, pronto, a balada para os nossos filhos faz também parte do meu repertório, mas essencialmente faz parte da minha vida. Faz muito parte da minha vida. Vou fazer-te uma pergunta interessante, talvez. A maturidade própria dos 63 anos de idade. Parabéns, fizeste muito recentemente, no dia 29 de março, creio. 29, sim. Alterou de alguma forma a tua relação com o género humano? Hoje és um homem, sei lá, mais tolerante? Sou, sem dúvida. Alteraste o figurino? E sou por certo, a melhor pessoa, não é? Eu nunca fui, de maneira nenhuma, má pessoa. Não, nem pensar. Mas sou um ser humano melhor, inevitavelmente. Eu creio que isso tem a ver com o crescimento. Felizes daqueles que a quem a idade traz satisfação, traz prazer e alegria, em vez de trazer desgosto, não é? Em vez de trazer dor, trazer pena, trazer saudade, trazer... Estás a pensar em compreensão? Pois, muita tolerância, sabes? Há alguma sabedoria.
o grande prazer de transmitir alguma coisa aos filhos e aos amigos. Esse grande prazer, percebes? De a gente abrir a boca para dizer qualquer coisa e essa coisa ter sido profundamente pensada. Sim. Ou melhor, ter sido profundamente vivida, não é? E hoje conseguirmos dizer, não é no sentido de aconselhar, é conseguir expressar-te de uma maneira um bocadinho mais sábia, mais experiente, mais doce, não é? Sem tentar ensinar rigorosamente nada a ninguém, ser mais doce, não é? Ser mais tolerante, é importantíssimo, não é? E ser muito e sempre sendo muito crítico, sou muito crítico. No fundo, também estarás a dizer que partilhar memórias e utopias é fundamental. Também estás a dizer isto. É a mensagem, no entanto ela move-se? Absolutamente fundamental. Então, mas, quer dizer, o que é que seria de nós se não fosse a utopia? Temos um exemplo agora aqui em Portugal. Quer dizer, se nós, lá muito no fundo de nós, se não fôssemos utópicos, como é que a gente suportava isto? Não é? A gente podia pensar assim, como é que isto é aguentável? Eu digo por mim, não, até falo pelos outros, quer dizer, nós olhamos à nossa volta e dizemos assim, como é que esta gente consegue aguentar isto outra vez? Como é que isto é suportável? Portanto, as pessoas têm, há qualquer coisa no ser humano que não existe em mais nenhum outro animal, que é essa coisa que tem a ver com a esperança, que tem a ver com uma certa demência, com uma certa loucura, que é absolutamente necessária para a gente suportar o que está à nossa volta. Mensagem acabada de chegar. Tem marca poeta Luís Filipe Estrela. Dá um abraço em tempo certo ao Fernando Tordo. Está dado. Um abraço para ele. Cumpriu-se a hora. Muito obrigado. Um abraço para ele. Fernando, tu estás quase com 50 anos de carreira. Para muita gente serás o primeiro cantor português vivo. O primeiro. É uma grande responsabilidade. É, porque, sim, está combinado só dizer a verdade. E é mais responsabilidade à medida que o tempo vai passando. Quer dizer, eu já podia ter, por várias razões, podia ter abandonado esta profissão. E não quis. Não quis porque, independentemente das novas gerações que, entretanto, ao longo de toda a minha vida, toda a minha carreira profissional, que têm aparecido, eu criei um local próprio. É o meu local. Não fiz guerra a ninguém, não fiz sombra a ninguém, não fiz concorrência a ninguém. É uma coisa que nunca me interessou rigorosamente nada. Eu compreendo que nesta profissão tenha que ser muito, muito competitivo. Eu compreendo que tenha que ser. Eu não sou. Mas tenho o meu espaço e criei uma responsabilidade e curiosamente, sendo que esta é uma profissão que pode trazer um enormíssimo desgaste, eu num determinado momento da minha vida compreendi que o desgaste que eu estava eu próprio a ajudar a esse desgaste e tendo percebido isso considerei que pensei, do que é que eu gosto mais? O que é que eu tenho realmente que fazer? E o que eu tinha realmente que fazer era deixar determinado tipo de hábitos de vida que tinha, que passam por coisas tão simples, ou aparentemente tão simples quanto os cigarros e o álcool, tudo isso. E eu tive que deixar, troquei. E fiquei melhor, fiquei mais preparado. Daí eu vou dizer que de facto posso... Com sorte, posso pensar que tenho mais uns bons anos de carreira e devo ficar porque eu pertenço a uma geração de exemplo. Quer dizer, a minha geração em Portugal é uma geração, os tipos que nasceram nos anos 40, como é o meu caso, eu nasci em 48. Esta geração é uma geração que viveu tudo. Teve a felicidade de viver tudo, à escala nacional e à escala internacional, à escala mundial. Tudo o que nós vivemos, tudo o que nós vemos no nosso dia-a-dia, a própria tecnologia, é uma coisa absolutamente inacreditável. Isto tem que ser vivido, quer dizer, nós, apesar de tudo, temos que tirar o chapéu a todos aqueles que no mundo têm proporcionado um mundo cujo lado bom é absolutamente fascinante.
Nós vivemos, eu vivo aquilo que o meu pai não viveu, que a minha mãe não viveu, que os nossos avós muito menos não viveram, e nós temos que nos dar por muito felizes por estarmos vivos e por estar a viver isto. Estragar isto é mau número, estragar isto agredindo ainda mais o físico e a mentalidade é horrível. Portanto, eu tenho estado preparado para ficar, porque também me acontece uma coisa muito boa, é que tenho melhorado com o tempo. Eu canto hoje melhor do que cantava há 5 ou há 10 anos, ou há 20, ou há 30, ou há 40. E, isso é uma coisa muito boa. E tenho muita vontade de fazer cantigas e cada vez me divirto mais a fazer canções. Agora faço rocks, olha, vou gravar agora 6 e 7, acabo de gravar o meu disco, gravo as 2 últimas canções e ando divertidíssimo com isto. E como tal, eu tinha esta responsabilidade para cumprir. Eu não posso, não há nenhuma razão, nem que estivesse rico, nem que fosse um tipo rico, não havia nenhuma razão para eu abandonar a profissão que eu amo e que fez de mim famoso neste país pequenino, mas que fez de mim uma pessoa que merece algum respeito e alguma consideração por parte das pessoas. Eu fico muito feliz com isso. Eu respondo isso com honra e com humildade, acima de tudo com humildade. Nas tuas palavras eu leio sobretudo criatividade, afetos e trabalho. Também por isso, tens consciência que de uma carreira longa, respeitada e muito intensa também terá resultado, e se calhar resultou mesmo, um naipe de inimigos figadais de fazer inveja, passo o pleonasmo, a qualquer bom invejoso. Até pode ser que... Pode, de facto, eu não sei se terei. É a teoria do inevitável. É o inevitável. Certo, mas isso, enfim, respeitando até o teu gesto enquanto estavas a falar, isso são os pratos da balança, quer dizer, as coisas têm que ser assim. Era o que faltava, é que alguém tenha a pretensão de toda a gente que está dele. Deve ser muito tantã, diria eu, assim, um tipo de quem toda a gente gosta tem defeito de fabrico. Não pode ser, de facto, uma pessoa muito normal. A pessoa de quem toda a gente gosta. Claro que tive inimigos, mas nunca tive, devo dizer, nunca tive nenhum que se atravessasse no sentido de dizer que eu não fui profissional, exato, que eu não fiz as coisas com qualidade, que eu não procurei. Não há ninguém que possa dizer isso. Aliás, a minha própria carreira demonstra isto. Já passaste aqui música, só nos poucos temas que já passaste, sabes o que é que me lembrou? Lembrou-me os estúdios onde gravei, por exemplo. Sim, sim. Aqui em 10 minutos tu podes passar uma vida inteira. Claro. Porque eu fui a Londres, em música que tu já passaste agora, fui em Londres, depois passei por Lisboa, depois passei em Paris, depois passei por Espanha, só nestes bocadinhos. Os orquestradores, quando eu cheguei aqui, estavas a passar um tema que é o Veleiro, que se chama o Veleiro, sim, sim, que aliás cola com os cantores da minha terra, e estava a ouvir e tive umas saudades enormes do Zé Calvário, porque é um disco que gravei nos estúdios CTS em Londres, em Wembley, com ele. Tive muitas saudades do Zé Calvário, recentemente desaparecido. E já passaste outra com um querido amigo, com quem provavelmente, enfim, pronto, que tenha resistido heroicamente, e eu espero que resista ainda durante muito tempo, o Pedro Osório. Como é que se pode, ao fim desta vida toda, destes anos todos, de ter contactado com os melhores de Portugal e do estrangeiro, alguém que me odeie, de facto, só se for por... Mas inveja de quê? As coisas têm-me gostado tanto. Não, eu achava interessante que as pessoas que não me invejassem a mim, porque realmente as coisas são feitas com... Algumas vezes, somos portugueses. Algumas vezes com algum portugueses. Eu não sou propriamente o tipo mais certo para se invejar, não sou, não. Há uma pergunta aqui muito interessante. Qual é o cantor que mais gostas depois de Paulo de Carvalho? O cantor que mais gosto... Refere-te a cantores portugueses, não é? A pergunta será... Não refiro, não. Não? Boto o Paulo de Carvalho nisto, mas não refiro. Mas eu vou também... Pronto, vou sempre sério. O cantor de quem eu mais gosto é o Tony Bennett. A pergunta é séria. O cantor de quem eu mais gosto é o Tony Bennett, não é? Há muitos anos. Portanto, isso para mim é uma coisa de sempre. Todos os dias ouço o Tony Bennett, porque é um
um mestre, trata-se do mestre. E depois porque é um cantor que tem uma série de componentes que me agradam muito, porque é um tipo que não se leva, que gravou os discos que mais ninguém gravou, cantou as canções que mais ninguém cantou e que agora se entretém aos 86 anos de idade, tem 86 anos, o Tony Bennett, agora entretém-se a gravar. Não há nenhum cantor, nem nenhuma cantora no mundo, jovens, não jovens, que não queiram cantar, que não se ofereçam para cantar uma canção com o Tony Bennett. Bom, em relação ao Paulo de Carvalho, devo dizer o seguinte: eu estou quase diariamente em contato com o Paulo de Carvalho. O cantor Paulo de Carvalho, aquele que é o cantor das canções de Uma Cantiga de Amor, do E Depois do Adeus, as grandes canções que o Paulo, a Nini, tudo isso, no outro dia cantámos a Nini na festa da SPA, esse cantor Paulo de Carvalho, o cantor da língua portuguesa, esse é um cantor fundamental. Se houver alguém que dentro da nossa língua que se possa considerar um grande cantor da língua portuguesa, o Paulo de Carvalho está na linha, mais do que na linha da frente. O Paulo de Carvalho é um grande cantor. O Paulo de Carvalho tem as suas opções. Não é sequer uma pessoa que gosto muito de cantar e de recantar esses seus êxitos. Ele faz uma guerra muito grande a isso. É o feitio dele, são as opções dele. Se me puseres aqui uma canção do Paulo de Carvalho a cantar, há uma canção que eu gosto acima de todas dele, que ainda por cima é uma canção toda dele, que se chama Uma Cantiga de Amor. Sim, sim. Aí está o grande Paulo de Carvalho, quer dizer, grande cantor em qualquer parte do mundo. E, portanto, nós temos em Portugal grandes cantores. Não temos muitos, temos grandes cantores em qualquer parte do mundo. Dos portugueses, dos antigos, eu não posso deixar de falar. O maior, aquele que é a rampa de lançamento para todos os grandes cantores em Portugal e que para mim foi o exemplo desde criança, esse chama-se Francisco José. Esse foi o maior de todos os cantores portugueses. Fernando, estás preparado? Preparadíssimo. Falar de José Carlos Ari dos Santos é normal para ti? Como se sabe, eu trabalhei muitos anos e muito com José Carlos Ari dos Santos. É uma experiência única e enfim, com o passar dos anos, já passaram muitos anos, eu trabalhei aproximadamente 13 anos com Ari dos Santos, portanto, até 1981, portanto, olha o que eu já não fiz depois disso até agora, e continua a ser sempre um marco. Quer dizer, a obra que fizemos, os dois, é uma coisa que só por si poderia eu ter-me retirado logo a seguir que a obra estava feita, não é? E dir-se-ia sempre na história da canção em Portugal que houve uma parceria Ari dos Santos Fernando Tordo. Teria chegado. O que acontece é que eu fiquei sempre no ativo até aos dias de hoje e o trabalho que fiz com Ari dos Santos continua sempre a ser altamente requisitado por toda a gente em sucessivas reinterpretações das canções que fizemos, e eu nos espetáculos que faço continuo a ser o principal representante do trabalho Ari. Mais uma vez digo que, ao contrário do que muita gente pensa, eu não musiquei poemas do Ari, raríssimas vezes fiz isso. Os grandes êxitos que se conhecem de Fernando Tordo, Ari dos Santos são feitos, a música era feita previamente e depois o Ari fazia esse que é o trabalho absolutamente fantástico e único, à escala, eu poderia dizer, à escala mundial, que é o trabalho de escrever muitas vezes poesia de altíssima qualidade condicionado a uma melodia previamente estabelecida, como são os casos da Estrela da Tarde, como são os casos da Balada para os Nossos Filhos, como são os casos do Cavalo à Solta, da Tourada, todos esses temas que ele escreveu para música previamente estabelecida. Portanto, às vezes há como que por falta de informação, há um certo vaidosismo nas pessoas que querem fazer homenagens e que dizem muitos disparates em relação aos José Carlos Ari dos Santos. E eu, como não me canso de dizer e de fazer notar que se quem quiser fazer homenagens ao Ari dos Santos enquanto autor de textos para canção, o maior elogio que tenho que lhe fazer é que não há em Portugal, isso então nem pensar, mas não há também, pelo menos na Europa, a memória de ter havido alguém
que tenha sabido, como o Ari dos Santos, escrever para música previamente estabelecida. E essa é a grande homenagem, essa é a grande recordação. E é aí justamente que o Ari dos Santos deixa ficar um lugar insubstituível. E da maneira que as coisas vão, não se vislumbra que apareça alguém capaz de fazer isso, porque da forma que isto está, isto corre seriamente o risco de, com o nosso desaparecimento, desaparecer de todo. Já não, como dizia o Frank Sinatra, da única vez que veio a Portugal, há muitos anos, cantou no Estádio das Antas, disse assim: como já não há compositores de canções, vou aproveitar para cantar estas 12 do Cole Porter. E de facto estamos nisto, não é? É uma questão de alterar os nomes. Qualquer dia não temos escritores de canções. O que é lamentável, porque se os portugueses, os músicos portugueses sabem fazer alguma coisa muito bem feita, são canções, como está provado. Tu disseste aí que há por aí gente que diz os maiores disparates de José Carlos Ari dos Santos. Sim, O que é que queres dizer com isso? Disparates de que forma? Ao nível da linguagem musical do José Carlos, ao nível personalístico, o que é que quiseste dizer? Para já, a permanente colagem do Ari dos Santos em termos políticos, não é? Que é indevida, porque criou uma imagem, depois da morte do Ari dos Santos, cria uma imagem de um indivíduo que esteve sistematicamente dedicado a uma tarefa partidária. Isto não é verdade. E mais, os grandes textos, os grandes trabalhos à escala de canção do Ari dos Santos não são os textos, aquilo que chamamos politizados, não são os textos partidarizados, são as grandes canções de amor que ele escreveu como ninguém, não é? E o aproveitamento sistemático do Ari dos Santos para tudo o que mexa em termos políticos. É bom que se perceba o seguinte: há uma coisa que se chama a contenção, que se chama a reserva. Eu não posso, e jamais o direi, eu não posso falar de um determinado Ari dos Santos que eu conheci, não é? De um homem... Sim. Hoje vamos falar aqui sobre política, sobre os partidos políticos e tal. Eu jamais abrirei a minha boca sobre isso. Mas, de qualquer modo, eu devo dizer que são fracos, muito fracos, aqueles que se utilizam sistematicamente do Ari dos Santos para fazerem o seu malabarismo político. São muito fracos, porque o Ari dos Santos não era essa pessoa e não merece sequer que a sua obra seja tratada assim. Não os vejo preocupados em divulgar a obra poética do Ari dos Santos. Não os vejo nada preocupados. Não os vejo nada preocupados em tentarem demonstrar que, independentemente do autor de textos para canções, independentemente desse homem, ele foi de facto um grande poeta. Foi um grande poeta. Não os vejo muito preocupados. Vejo-os sempre preocupados. Como é que a gente agora faz aqui um bocado de folclore? Faz um bocado de folclore? Não há problema. Convida-se aqui dizemos aqui ao Carlos do Carmo, vem cantar uns fados que o Fernando Tordo e o Paulo de Carvalho, entretanto, fizeram para ele, e mais 2 ou 3, mas eu principalmente, e tal, a gente anuncia, faz-se aqui umas parangonas e faz-se uma festa política à conta do Ari dos Santos. E esse Ari dos Santos, que é transmitido sistematicamente às pessoas, não é de maneira nenhuma o Ari dos Santos. Não lhe louva a obra, porque é uma sistemática colagem do homem político. Portanto, a ideia que muitos jovens têm do Ari dos Santos é que o Ari dos Santos era um tipo que andava vestido com uma bandeira partidária na rua aos gritos, não sei o quê. É esta a imagem. E essa imagem é falsa. E, portanto, quando eu digo que se dizem muitos disparates, dizem-se e fazem-se muitos disparates à sombra do prestígio e da obra do José Carlos Ari dos Santos, e isso não é correto. Trabalhaste, já disseste, cerca de 14 anos com José Carlos Ari dos Santos. Muito rapidamente, por favor, repito, esse vosso contacto acabou bem? Eu penso que sim, penso que sim. Houve como que subitamente aconteceu qualquer coisa que tinha a ver com processos de vida que se tornou incompatível. Eu creio que na altura em que aconteceu, eu e o José Carlos Ari dos Santos tínhamos feito mais do que o suficiente para demonstrar que era possível fazer-se alguma coisa pela canção em Portugal, fazer-se trabalho de muita qualidade para nós e para os outros. E, portanto, quando terminou, eu creio que sim, creio que terminou bem, mas houve uma incompatibilidade de vida entre nós, no plano pessoal, no plano da saúde física e mental. Sim. Houve uma incompatibilidade e terminou. Mas foi muito bom, enquanto foi muito bom. Arestas de Vento. Entrevista.
Arestas de Vento. Entrevista. Mais uma vez, muito boa tarde. Fala-vos Ricardo Cardoso. Convidado especial Fernando Tordo. Fernando Tordo, mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde. Pergunta Carolina Macedo, da rede social do Arestas de Vento, no Facebook. O que é que o Fernando Tordo sentiu quando cantou ao lado dos homens da luta na manifestação Geração à Arrasca? Senti uma alegria muito grande porque eu, no fundo, estava ali com uma referência do que uma canção, num determinado momento, em momentos históricos dos países, o que uma canção pode significar. E era importante para mim porque tinham passado 38 anos, não é? 38 anos e sobre a canção Tourada. São canções completamente diferentes. A Tourada é uma canção com outra elaboração, com outro texto, mas estes homens, os homens da luta, pelo menos aquele com quem eu falei mais, o Gela, é um indivíduo curiosamente muito sensato, que sabe muito bem o que está a fazer e o que está a dizer. E é interessantíssimo porque ainda por cima não tem quaisquer, como a gente costuma dizer, não tem peneiras em relação a esta coisa da música. Ele sabe perfeitamente aquilo que fez, aproveitou muito bem a sua própria coragem, temos que o dizer, porque a gente conhece estes figurões já há algum tempo. Eles metem-se pelo meio dos barulhos, metem-se onde não são chamados e têm consciência disso, e foi assim que fizeram o seu nome. E mais importante do que tudo, neste caso, dado que isso poderia ter causado alguma perplexidade às pessoas, eles concorreram a um Festival da Canção como todos os outros concorreram. E aceitaram-lhes a canção, eles não pediram nada a ninguém, e eles cumpriram o regulamento da RTP, fizeram tudo certinho e ganharam o festival. Quer dizer, já se sabe que em situações de crise, em qualquer país, mas no nosso já está provado, que em situações de crise não se deve fazer um grande apelo a votações por telemóvel, por não sei o quê, porque estas coisas tendem a acontecer. Eu recordo-me perfeitamente, em 1977, com o grupo Os Amigos, Sim. em que a votação foi feita por recortes de cupões do jornal. Quer dizer, meteram-se com a gente que tem uma mentalidade de vou juntar os jornais todos, conseguirem encontrar mais na rua, e vou recortar e vou mandar para aqueles. E foi isto que aconteceu. E a canção, Portugal Coração, ganhou. E, portanto, aqui, o que é que eu senti? Senti uma alegria muito grande e senti que, mais uma vez, que tinha valido a pena. A multidão que eu presenciei de cima na caixa daquela caminhoneta é uma coisa absolutamente impressionante. Olha que eu estou habituado ao longo de anos, e muito especialmente depois do 25 de Abril, de ver gigantescas multidões. Esta, em 2011, andar no coração da nossa querida cidade de Lisboa e ver tanta gente e ver aquele entusiasmo. Sabes que ali não esteve só, o que está ali em causa não é só a geração Arrasca estamos todos, em princípio. Não é só a geração Arrasca, é o que aquilo quer dizer de mais profundo. Aquela gente não quer viver esta vida, aquela gente não se quer ir embora do nosso país, aquela gente quer um país mais bonito, quer um país mais saudável, com menos banditismo, com menos políticos realmente corruptos e incompetentes. Aquela malta o que quer é só um país mais bonito. Aquela malta não está na lufa-lufa para o mês que vem ter um ordenado, não sei, não é só isso que está em causa. Está em causa que lhes foi contado na escola um país mais bonito, que tinha uma história de não sei o quê. Começou no Dom Afonso Henriques e foi por aí fora. E depois em 1974, 25 de Abril, e chegam a 2011 e levam com isto em cima. Aquela manifestação foi importantíssima porque é a manifestação de gente que quer um país mais bonito e quer um país melhor e tem direito a tê-lo, porque também paga para isso.
e não tem. E, portanto, o que eu senti foi uma alegria muito grande de ir ali em cima, prestei a guitarra, agora vou cantar a tourada, e a malta toda a cantar a tourada, depois eu não sei o quê, depois veio, e aquela gente toda. Fiquei muito feliz porque passaram muitos anos. Só não fiquei feliz porque ainda é preciso cantar a tourada bem, mas isso já sei que vai ser até ao fim da minha vida. Mas sempre. De modo que, pronto, serve como resposta. Senti-me muito feliz. Música é outra coisa. Música é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Ali, o que está ali em causa não é música. Não está ali em causa música. No Festival da Canção Sosseguem, lá no não sei o quê da Eurovisão, estes tipos não vão lá por causa da música. Não é isso que está em causa. Está em causa uma outra coisa mais importante, que somos nós todos. Temos o direito, queremos um país mais bonito e melhor para vivermos. É isto que está em causa. Mensagem acabada de chegar, vem do Porto. Assina João Aragão. Um grande programa, uma grande entrevista e que o Fernando Tordo continua a cantar por muitos anos. Um abraço, repito, João Aragão. Muito obrigado, querido amigo. Muito obrigado. Boa saúde para todos vocês. Fernando Tordo, como é que a tourada, uma pergunta clássica, passou a censura? É a pergunta das perguntas. Eu sei. Faz parte. Eu não posso, não sei explicar isso. Há uma versão de todas aquelas que eu ouvi até hoje, que pode ser aquela que é mais próxima. De facto, entende-se mal como é que uma canção passa por um júri e depois é colocada juntamente com outras à apreciação do presidente de um Conselho de Administração, e como é que esse presidente do Conselho de Administração, em vez de ter topado à primeira o que é que estava ali a acontecer, se desatou a rir porque achou que era uma pessoa com sentido de humor. Claro. E ouviu, porque não me ouviu a mim a cantar. Naquela altura nós não podíamos mandar as nossas vozes. As melodias iam tocadas por vários instrumentos, ou trompete, ou piano, ou violino, ou seja o que fosse. E, portanto, eles só depois de terem aberto os envelopes é que souberam que a canção era Fernando Tordo, Ari dos Santos. Portanto, eventualmente as pessoas que tinham que decidir leram o texto e ouviram uma melodia. E terão achado muita graça, ter-se-ão rido às gargalhadas. É este o único relato que eu tenho, curiosamente feito por um amigo já falecido, e que me disse: olha, Fernando, o que se passou na reunião na administração foi isto, a pessoa riu a bandeiras despregadas. E, portanto, a canção passou, por mais estranho que isto posso-te contar. O Eduardo Gageiro, à saída no Teatro Maria Matos, do dia 26 de fevereiro de 73, ouviu esta conversa depois do espetáculo, enquanto vinham estas duas figuras a escada. César Moreira Batista, que era Ministro do Interior, e o senhor Presidente do Conselho de Administração da RTP, Ramiro Valadão. O César Moreira Batista diz para o Ramiro Valadão: ó, Sr. Doutor, mas esta não é a nossa tourada. Pergunta enviada por José Britos, da rede social do Orestas de Vento no Facebook. Creio que o Fernando Tordo não só venceu o Festival da Canção, quando este ainda tinha valor, como também ficou em último lugar. Essa referência faz parte do meu enunciado de como é que se faz esta profissão. Então agora vamos concluir a questão, por favor. Depois já complementa. Sim. Quero saber se a alegria de um deu lugar à revolta ou tristeza do outro. De um festival e do outro, percebo. Afinal, ganhar e perder faz parte da competição. Receba um grande abraço, José Brito. Ganhar e perder. Eu faço já também, isso faz parte do meu enunciado de profissão e de vida. Eu cantei a primeira vez no Festival da Canção em 1969, fiquei em 5º lugar. Cantei em 1970, fiquei em último. Cantei em 1971, fiquei em 3º. Cantei em 1972, fiquei em último. Cantei em 1973, fiquei em 1º. Eu aprendi a ganhar perdendo, faz parte. Eu, quando ganhei com o Festival da Tourada, tinha 2 últimos lugares do festival. Mas vou-te dizer, mais importante para mim, tinha um 3º lugar com o Cavalo à Solta, que é uma canção eterna da história da canção em Portugal. Ficou em 3º lugar. Essas coisas não me magoaram. Havia uma coisa que eu sabia: se as canções eram boas, elas iam ficar para sempre. E algumas, pelos vistos, ficaram. E, portanto, eu aprendi, quando ganhei com a tourada, fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu olhava para os outros e sabia o quanto é que isto desgostava os outros companheiros que estiveram a cantar, porque eu sabia o que era o desgosto maior, que era ficar em último lugar.
E aprendi com isso. E ainda hoje, se eu tenho algum direito de dar algum conselho ou de fazer algum pequenino aviso aos jovens, é que não há derrotas. Há apenas últimos lugares. Eu nunca me senti derrotado, fiquei apenas em último lugar. Por um critério de uns júris que estão aí distribuídos pelo país, que eu sei lá quem é que eles são, o que é que eles percebem de música, eu não faço a mais pequena ideia. Estou preparado para ficar em último, para ficar em primeiro. Isso estava e aprendi no festival na televisão, quando ele de facto, e como este amigo diz aqui muito bem, quando ele de facto tinha algum valor. Isso sim. Pergunta de Ricardo Pita, da rede social do Orestas de Vento no Facebook. O Fernando Tordo, para além de belas cantigas, já fez teatro, publicou poesia e não há muito tempo mostrou os seus quadros pictóricos. É sabido que tem uma grande admiração por Picasso. Ainda copia os trabalhos desse grande mestre ou essa fase foi mera aprendizagem e por isso já passou? Tenho tempo, se posso copiar, copio, porque isso serve, por mais que a gente copie, a gente não consegue, a intenção não é fazer igual, a intenção é aprender. Quando se copia um quadro de um gênio, neste caso do Picasso, a gente está a descobrir mais ou menos o que é que ele terá pensado naquela altura. A gente diz, o tipo ocorreu disto, já percebi que isto se calhar está relacionado com isto. Portanto, a gente nunca se cansa de copiar. O meu livro de poesia chama-se Quando Não Souberes Copia. Lepecki, que fez a apresentação do livro. Uma bela apresentação. Na Feira do Livro. Vocês estavam presentes. Sim. Maria Lúcia Lepecki fez isso, diz que o que a fez ler o livro foi o título. Quando não souberes copia, porque isso tem explicações filosóficas, vai por aí fora, não é só o copiança ali da escola, como é que é, 4 vezes 3, 12 e tal, está certo. Não é bem isso. A cópia é uma outra coisa, tem um outro sentido, tem um outro significado, tem uma outra história profunda, secular, não é? Dos copistas, porque se aprende a copiar. Todos nós aprendemos as nossas coisas a copiar. Porque é que a gente hoje ainda sabe a tabuada? Eu hoje falo em tabuada, a malta não vai ficar a olhar para mim. Se a tabuada é um exercício que fica para toda a vida. Não é para saber que 4 × 4 são 16, não. É porque isso faz parte de uma mentalidade, faz parte de uma cultura. Saber a tabuada é uma cultura. A pintura continua assim a mexer contigo? Muito. Continuas a pintar de madrugada ou já Sempre de madrugada? Sempre de madrugada. Agora, como tenho estado muito, enfim, com estas coisas de gravações e de espetáculos, programar as coisas, estou muito ligado a isto que tu tens aqui à tua frente, ao computador, não é? Passo muito tempo nisso, a trocar impressões com a minha mulher, com a Teresa, porque a gente trabalha ali, cada um mais ou menos vai orientando estas coisas e principalmente estamos preparados para o tempo que estamos a viver hoje. É isto que eu digo. Sim. Principalmente estamos preparados para este tempo que vivemos. E eu sinto que estou preparado e fico muito feliz com isso. Eu estou preparado para estas dificuldades que ainda não chegaram. Elas vão ser maiores. Mas há uma coisa, como eu disse já aqui no princípio da nossa conversa, que vai acontecer. E peço aos nossos ouvintes que acreditem nisto. Vai haver uma grande necessidade dos públicos todos, das pessoas todas se juntarem, porque só completamente juntas, num esforço coletivo, vão conseguir vencer. E nós vamos conseguir vencer, mas temos que estar muito juntos. E ir pouco na conversa da treta que está todos os dias nos telejornais, que é muita conversa da treta. O regresso à caverna. A gente já... Faz parte dos Grutamontes. É a história dos Grutamontes. Exatamente. E vamos deixar lá escrito nas coisas, vamos desenhar a cara de alguns. Siga a roda, Fernando, siga a roda. O trabalho discográfico Painel continua fora dos teus lançamentos cogitados. É bem verdade, é o que parece. Fernando, diz lá porquê. Estás à espera que brote uma nova era cultural em Portugal? Estás à espera de quê? Para mim é tão importante como outros que eu gravei, e que ainda não tiveram edição comercial. O caso do Peninsular, por exemplo, sim. Não tem edição comercial ainda. Fica para mim a certeza de que fiz as coisas não pensando num determinado tempo, por isso não estou preocupado. Quando chegar à altura, haverá uma oportunidade de lançar esse e outros discos. Eu quero fazer agora, sinceramente, depois do lançamento deste que estou a gravar, sim. Eu quero fazer uma espécie daquela caixinha ou daquele caixote com os discos todos que ainda estão por editar e alguns que me pedem muito e que foram esgotados quando saíram há anos. Portanto, eu vou fazer isto tudo e irei fazer uma edição disso tudo
tudo por junto, presumo que é isso que irá acontecer. Não tenho pressa. Não estás a resguardar o painel? Não estou. Acho que o painel será sempre uma linguagem que funcionará se eu tiver solicitação. Sempre que eu tenha solicitação internacional para o estrangeiro, é o tipo de disco ideal, porque vai encontrar outros tipos de apoio, como aliás já aconteceu aqui. Quer dizer, eu fui contratado por Espanha para apresentar o painel em Lisboa, quer dizer, que é uma coisa que não passava para a cabeça, mas aconteceu. Então somente. Só isso. Então também por isso. Lançaste o disco Tordo Canta Nobel também em Espanha. Isso foi uma birra ou ninguém o quis? Não, foi, o que aconteceu foi o seguinte, eu gravei o disco em Barcelona, trouxe para cá, mostrei-o e já havia muitas dificuldades, já as editoras estavam sempre em crise. Eu há 50 anos conheço as editoras discográficas em Portugal em crise. E portanto já aí havia uma crise, porque havia despedimentos, porque havia não sei o quê. E uma vez fui a Madrid fazer uma reunião na Sociedade de Autores de Espanha, onde estou também registado, e o diretor que estava a falar comigo, quando soube que eu tinha feito, disse: pá, mostra cá o disco, dá cá o disco. E eu levava, trazia-o na pasta. E então é uma edição da Sociedade, da edição autor da Sociedade de Autores de Espanha. Pronto, assim, foi assim que aconteceu. Não foi nenhuma birra, apresentei-o e as pessoas, pura e simplesmente, por variedíssimas razões, não o quiseram, não o aceitaram. Nós vivemos neste país, não há nada a fazer. Um disco completamente cultural, mas também pouco compatível. Se pensarmos no tipo de música que passa nas nossas rádios locais, nacionais, o que é que queres mais? Foi mais importante porque fiz uma amizade muito tardia, infelizmente muito tardia, mas que é uma amizade que fica para o resto da vida, com o José Saramago e com o Pilar del Rio. Só por isso já teria valido a gravar o disco, porque fiz-me amigo de pessoas invulgares que tanto me ajudaram num determinado momento, e muito especialmente em relação a esse disco, e que estarão sempre vivas no meu espírito. São pessoas invulgares, são pessoas muito especiais e pessoas que eu amo muito. Pergunta curta para uma resposta de sim ou não. Podemos dizer que os teus trabalhos plásticos encaixam, sei lá, no expressionismo abstrato ou fogem ali Chamam-lhe esse palavrão, mas trata-se de expressionismo abstrato. Eu gostava de dizer o seguinte: eu não tenho... A pintura é uma relação que eu tenho com o meu espírito, mais do que com qualquer atravessamento artístico que eu tenha. Eu preciso da pintura, porque a pintura me descomprime da música. Eu faço melhor música depois de ter estado... A música está em tudo. E depois as duas linguagens, tu repara que como elas são coincidentes, têm os mesmos termos. A cor da música, a cor da pintura, o cromatismo, tudo isto, a nota... O grito da coisa, a linguagem, tudo isto tem a ver, são duas artes que se tocam, que estão, penso eu, que profundamente ligadas e relacionadas. A grande inspiração do painel, chama-se Mestre Júlio Rezende. Mestre Júlio Rezende, que fez esse sim um disco que teima em ainda não sair. Isso tem a ver também com os editores discográficos que temos em Portugal. Quer dizer, não se pode ser tão ignorante, não se pode ser tão distraído, não se pode ser tão avesso à cultura, não se pode ter tanta raiva à cultura. Eu conheço um editor discográfico que tem raiva à cultura. Não digo o nome porque ele não merece isso. Se eu disser Júlio Pomar, tu dizes o quê? Grande pintor. Grande pintor. A obra do Júlio Pomar é uma coisa... E ainda as pessoas... A maior parte das pessoas não conhecem a história, a obra na totalidade do Júlio Pomar. O Júlio Pomar é um grande pintor em qualquer parte do mundo, isso está fora de questão. E o Salvador Dalí? O que é? O Salvador Dalí é um gênio. Para já está completamente vivo através daquilo tudo. Sim. Eu que há uns anos estive num museu em Madrid, em que havia uma secção só para o Salvador Dalí, e às tantas eu estava naquela confrontação pela primeira vez, e ir ver o pormenor do Salvador Dalí é uma coisa que não dá para acreditar. Quer dizer, tem que ser um indivíduo muito especial, não só para na globalidade pensar a pintura e a sua forma de expressão daquela maneira, mas depois o pormenor com que pintou. Quer dizer, aquilo que a gente vê nas fotografias não é
Não é, muito longe disso, não é a verdade. A pintura de Salvador Dalí é uma coisa de um pormenor como nem os grandes clássicos, nem os grandes clássicos, nem o Velázquez pintou com aquele pormenor, é uma coisa de loucura. O Picasso mexe comigo de outra maneira, porque o Picasso é um homem que descobriu, reinventou a pintura. O David Hockney, que é um inglês que está há muitos anos nos Estados Unidos, que é um homem conceituadíssimo, é um grande pintor também, um dia com um crítico da televisão da BBC, faz uma volta a uma grande exposição e diz assim: olha, aqui começa a minha carreira, está a ver, eu aqui andava atrás do Picasso, andava à procura e tal, não sei o quê, depois não sei o quê, deu a volta toda, andou 20 minutos a mostrar a sua exposição toda de pintura, e às tantas chega ao mesmo e diz assim: há uma coisa que eu já percebi na pintura, a gente volta sempre para o Picasso. É bem verdade. Muitas verdades numa só verdade. Sempre dizes que me queres falar. Vou no caminho e sei tão bem que vou para o fim. Nestas alturas o telefone é transparente. Nem precisava de te ver, mas mesmo assim só sei que desta vez vou por aí. Desejo entender tudo claro, assimilar. Como será o teu final redondo, não? Estás mais bonito ou é a maneira de olhar? Em ti tudo na mesma, em mim é que não. Pois é, tu estás na mesma, eu é que não. Soltas a frase que é o meu mundo ao contrário. Soltas a frase que afinal é a verdade. Soltas a frase de não quereres que seja mais. E eu aprendo e prendo o inverso da saudade. Definitiva como sempre a hesitação. Fez mais por ti do que por mim, fugi-lhe bem. Tu hesitaste em dizer não, isso doeu-me. Eu disse não à hesitação. Desembarquei ao menos desta vez, não magoei. Pensando bem antes agora que mais tarde, muito melhor é estar contigo sendo ausente. Dizer que este amor é de nenhuma parte. Nunca viveu no 23, que foi da gente. Nem é o número 2, sexto andar à frente. No elevador lá veio a angústia sorrateira, por muito eco nesse som que ainda há da minha frase de partida derradeira. Deixa-te estar, eu vou lá abaixo e volto já. Eu vou ali abaixo e volto já. Na dor de sempre nunca mais te ouvi falar. Ficou bem claro que tinha chegado o fim. Nestas alturas o silêncio
silêncio é transparente. Gostava tanto de te ver, mas mesmo assim só sei que desta vez acordo aqui. Só sei que desta vez acordo aqui. Perguntas enviadas pela historiadora e atriz do Teatro Infantil de Lisboa, Tânia Cardoso. Fernando Tordo, as respostas que vais dar a estas perguntas da Tânia vão ser aproveitadas para uma oficina de teatro, passo o pleonasmo, no Teatro Armando Cortês, na Casa do Artista. Concordas? Muito bem. Dás permissão. Faz favor. Então cá vão as perguntas, são 4. Primeira pergunta: como se fazia uma canção num tempo em que não se podia fazer? Qual o poder da metáfora e como fintava a censura? Podia-se fazer canção, fazia-se muita canção. A canção não tinha... A canção era para entreter, era uma coisa para... Era a canção de amor, a historinha de amor. O que mudou radicalmente foi que a própria canção de amor foi completamente reinventada. Eu ia dizer subvertida, mas não seria correto. A própria canção de amor foi reinventada. Num determinado momento havia grandes canções, em Portugal sempre houve, que ainda fazem parte da história do nosso acervo musical. Há um indivíduo chamado José Carlos Ari dos Santos que surge com uma nova linguagem. Tem um nome, a canção de amor, a viragem, a revolução na canção de amor tem um nome intimamente ligado, e esse nome é Ari dos Santos, que traz a linguagem do amor, da ternura, do carinho, do coração, dos sentimentos, da raiva, da angústia, da saudade, de tudo isso, mas que o traz de uma forma completamente nova. Isso chama-se José Carlos Ari dos Santos. Há uma canção, há um outro tipo de canção que se faz antes do 25 de Abril, essa sim que é uma canção chamada Canção Proibida. Como é que ela se fazia? Tinha que se fazer, ela foi fundamental, fez-se e foi divulgada das mais variadas formas, com os mais variados subterfúgios. Convém não esquecer uma história célebre de um editor discográfico do Porto, Arnaldo Trindade, é um nome a reter, que é um homem que editava discos do José Afonso e do Adriano Correia de Oliveira, e como os discos eram proibidos e ele vendia eletrodomésticos, mandava os discos para fora, para a casa das pessoas, dentro dos frigoríficos. Isto é uma história única, que é uma história absolutamente extraordinária. Portanto, há um setor da canção que começa com o José Afonso, ramificando para o Adriano Correia de Oliveira, para o Luís Cília, por aí, por esses nomes, mas que é do conhecimento de muita gente preocupada com a música e que invade até aos dias de hoje o Vavá, as avenidas novas em Lisboa, não é? E aí surge uma outra geração. Surge a geração, então, do Paulo de Carvalho, do Fernando Tordo, do Jorge Palma, desta gente. E a seguir ao 25 de Abril, embora tenham os discos publicados em Portugal, mas não vivendo em Portugal, a seguir ao 25 de Abril vêm de fora, então, nomes tão importantes quanto José Mário Branco, Sérgio Godinho, que são pessoas que não estavam em Portugal. Alguns estavam exilados no seu próprio país e eu era um deles. E isso com os discos censurados na emissora nacional, com os discos não passavam. Qualquer coisinha que a gente gravasse já estava tudo estragado. E, portanto, os discos eram arriscados. Eu tenho alguns exemplares que, a seguir ao 25 de Abril, alguns queridos amigos fizeram o favor de me enviar para casa, não é? Que até, arriscados, não é? E, portanto, o absurdo aconteceu. Se esta resposta serve, há dois planos da canção, só que há um tipo de autores, compositores e de cantores que abarcam as duas situações. A canção de amor na sua nova fórmula, com uma nova escrita, reescrita dentro da escola americana, inglesa, francesa da canção, e esses mesmos que fazem também eles um outro tipo de canção e começam a cantar canções, a chamada canção de intervenção. A canção um pouco mais engagée, para dar a impressão que somos
intelectuais, a canção um pouco mais comprometida com o mundo que vivíamos à volta. E isso tem a ver, essa geração tem a ver, a que se complementa nos dois setores, a que faz isso é a geração do Café Vavá, não é nenhuma outra, é essa, e felizmente ainda tem alguns de ilustres representantes. Há aqui mais uma questão da Tânia, mas creio que até já respondeste. Mas vamos a ela. Os músicos do antigamente, os cantores do antigamente, encontravam-se, sobreviviam apenas da música? Era possível viver com música? De certa maneira já respondeste, mas podes complementar. Sim, não, até mesmo os cantores. Eu há pouco falei de um, que é o meu favorito sempre, que é o Francisco José. São pessoas que viviam da música, que cantavam, mas tem tantos nomes aí, pessoas que felizmente estão entre nós. O António Calvário, o Artur Garcia, a Maria José Valério, outros nomes que tanto desapareceram, porque eram a Maria de Fátima Bravo, que tinha uma voz lindíssima, às vezes aparece nesta série de televisão. Sim, Vocês sabem lá, Exato. Tem uma voz lindíssima. Da Maria de Lourdes Reis, enfim, agora vou-me esquecer de nomes, se eles estão a ouvir ou se alguém está a ouvir, vai achar. Porque essas pessoas eram profissionais da canção e eram grandes profissionais da canção. Viviam da música. Que havia, viviam no país que havia nessa altura. Eles não tinham nenhuma obrigação agora de estar a lutar contra o regime, mas a propósito de quê? Mas a música agora também só serve para isso, não creio. Portanto, o que há é um passar do tempo e uma outra geração de gente que aparece nos anos 60 e nos anos 70 com outro tipo de comprometimento, com outro tipo de informação. Isto não pode levar a mal a ninguém, aos outros cantores. Era o tempo dos reis da rádio. Não é? Eles eram, de facto, reis e rainhas da rádio, eles eram pessoas extremamente, profundamente populares e assim se mantêm. Tu tens o caso de um que ainda canta, que é um grande cantor, o Marco Paulo é um grande cantor. E as pessoas são aquilo que são, não há guerra nenhuma em relação a ninguém, e eu acho muito despropositado aquilo que, de alguma maneira, a seguir ao 25 de Abril, por excesso de entusiasmo, se fez e se disse a alguns desses cantores. Não é justo isso que se fez. São pessoas que são, passa a expressão, no melhor sentido da palavra, são pessoas inofensivas, são pessoas incapazes de fazer mal, fosse a quem fosse. E eu fico feliz por alguns ainda estarem no ativo. Já não pode esquecer o prestígio que teve e o nome que teve a Simone de Oliveira, que ainda hoje mexe e é capaz de chegar acima de um palco e cantar uma canção e tentar cantar, porque são pessoas, são figuras simbólicas do nosso panorama artístico. Só em Portugal é que podem ser desprezadas. Esta gente em Espanha é trazida ao colo, de manhã à noite. Para lá de... Há aqui duas... A monte, o mundo... Começa a contar. Era isso que tu querias dizer? Era isso. Ó Pita, se eu não estou com atenção, estou tramado. É verdade. Fernando Torres, eu tenho aqui mais duas perguntas da Tânia, mas eu vou fundi-las. Vou fundir estas duas numa, porque o tempo é implacável e são 13 horas e 47 minutos e há por ali mais um ecrã de publicidade para passar. Então cá vai. Das duas vai sair esta pergunta. Quais os códigos para fintar a censura? Pode partilhar um episódio de confronto com o regime? Em alguma atuação, por exemplo? Um beijinho da Tânia Cardoso. O que acontece é que eu tenho, na minha carreira, tenho logo... eu tenho que fintar o regime de alguma maneira, porque eu estava... De alguma forma eu começava a ser um bocadinho inspecionado, vigiado, e muito especialmente a partir da tourada. Não havia... Há um momento da minha carreira que para mim é um momento pesadíssimo e ao qual eu faço alguma referência. A seguir a ter ganho com a tourada, há uma célebre grande noite do fado, presumo eu, em que era entregue o prémio de qualquer coisa, o prémio da Casa dos Jornalistas, qualquer coisa assim. No Coliseu. No Coliseu. E em que eu entrei para cantar a tourada. Não fui bem recebido. A tourada não era sequer aquilo que se podia pensar em termos de grande êxito, e o Coliseu do Recreio estava cheio de pida, cheio de gente da pida. Mas não era só gente da pida, havia muita gente do público que não queria, porque havia uma espécie de uma esquerda festiva. Havia uma ala que hoje se consideraria soi-disant da extrema esquerda, que não gostava muito destes rapazes das Avenidas Novas, porque nós éramos um empecilho para os seus raciocínios marxistas, leninistas, e por aí fora, maoístas. Claro. Daí, portanto, nós não éramos... Apesar da tourada, esse tipo e tal, esses gajos são os tipinhos, os meninos queque das Avenidas Novas. Mal eles sabiam a quantidade de vinho e de whisky que a gente já ingeria nessa altura, porque já alguns de nós já éramos muito... Ao nível de consumos éramos um bocado casca
casca grossa, digamos. E, portanto, isto aconteceu independentemente de, sobre aquele palco, terem caído as coisas mais inacreditáveis. Até estas coisas cromadas, sabes, das cadeiras dos camarotes, prendiam a pele dos camarotes, estas coisinhas, estas cápsulas assim douradas, até disso caiu em cima do palco e em cima de mim. Medalhas. Os tipos davam pontapés, uma coisa absolutamente indescritível. De tal ordem que eu e o José Casario dos Santos, apoiados pelo grupo de Forcados Amadores de Lisboa, do Salvação Barreto. Do Nuno Salvação Barreto, que era um homem decentíssimo, de uma elegância invulgar, que nos ajudou. E eu tinha amigos meus da tropa que estavam nesse grupo, o querido Horácio Lopes, com quem contacto através do Facebook muito, o Salvaterra e o também, Zé da Burra, que nos levaram a sair pela porta do fundo sim. do palco do Coliseu. Daí eu ter dito aqui há relativamente pouco tempo, numa comemoração do 25 de Abril, que para mim era uma honra finalmente entrar pela Porta Grande e sair pela Porta Grande no Coliseu dos Recreios, onde me tinham impedido de sair pela mesma porta por onde tinha entrado, logo a seguir, em 1973, e essas são aquelas coisas que a gente não esquece, mas não fica com amargura em relação a elas. São memórias importantíssimas para contar aos outros, que é isso que eu estou a fazer aqui. Valores. Valores. Convidado especial, Fernando Tordo. Mais 3 interesses, em jeito de perguntas, e vêm do esperantista Alexandre Cassessa. Do presente momento histórico vivido em Portugal e no mundo, interessa-lhe o quê? Nada. Pouca coisa. Interessa-me um mundo melhor, já o disse aqui. Interessa-me um mundo melhor. O que passou está passado. Deixa passar à frente. Sim. Segunda pergunta do mesmo autor. Esta presente ordem neoliberal é lixo? Nenhuma, não há designações. Elas vão acabar. O neoliberal, o social-democrata, o socialista, isso tem que acabar, tem que ser respeitada a vontade das pessoas, a vontade democrática das pessoas, independentemente das ideologias. As ideologias não são respeitadas há muitos anos, nem era possível que fossem. Então no mundo de hoje muito menos. O mais belo continente é o homem. O mais belo continente continua a ser o nosso. Última pergunta do mesmo autor, Alexandre Cassessa. O homem ainda é capaz de sonhar? O homem sonha todos os dias, porque senão não vivíamos. Pergunta enviada por Zé Tubal, da rede social do Orestas de Vento no Facebook. Não há muito tempo, o Fernando Tordo fez uma digressão pelo país acompanhado de uma grande orquestra. Creio que a atuação mais perto de Setúbal foi em Almada. Pergunto, os municípios de Palmela e Setúbal nunca se mostraram interessados nos seus espetáculos? Não quiseram, por razões várias, terá que ser perguntado, ou por questões de verbas, ou por qualquer outra razão, embora não se compreenda. Ficar parado é não ser responsável. A vida continua. Com certeza que sim. Pronto, mas se fôssemos estrangeiros, principalmente brasileiros, já estávamos aí. Pergunta Carla Cardoso, da rede social do Orestas de Vento no Facebook. O objetivo do Fernando Tordo, desde os começos da sua vida artística, era fazer a sua própria música? Sempre foi. Sempre foi o meu grande sonho. Desde que atuava nos grupos, nos conjuntos rock e pop, o meu fascínio era um dia fazer as minhas canções. Portanto, é isso que faço. Cumpri integralmente esse meu desejo. Tens 15 segundos agora para responder a esta. Pergunta Vítor Carvalho, da rede social do Orestas de Vento no Facebook. O projeto Rua da Saudade, abrilhantado por 3 belas vozes femininas, tem 9 canções do Fernando Tordo. 9. Contudo, o Fernando Tordo passou um pouco ao lado daquilo. Ou estou enganado? Por exemplo, foi à estreia? Fui avisado só depois do disco estar feito, o que foi lamentável. Eu transmiti isso ao diretor musical. Ponto. Mensagem final? 15 segundos também. Um grande abraço para todos. Foi muito bom de estar aqui com todos vocês, contigo, com a Céu, com a Pita e com os nossos ouvintes todos. Mando um grande abraço para eles, gostei muito, e agora vamos a um peixinho grelhado. É bem verdade. Arestas de Vento. Entrevista.